Teve uma hora que passou pertinho do balanço lá, a gente viu o veneno derramar assim, em cima de todo mundo. Eu mesmo estava passando perto do balanço, aí eu agachei, até na hora, que foi tão muito veneno, nós deu pra ver direitinho. Aí todo mundo saiu correndo nessa hora. Começou, nós estávamos em horário de recreio, aí nós vimos aquele avião passando. Primeiro nós pensou que era... de vez em quando passa avião por aqui. Aí nós não pensou direito, nós não sabia que era esse, nós continuamos no parquinho. E aí os outros estavam lá na quadra. O primeiro voo que a aeronave fez lá do lado da escola foi por volta de 9h05 da manhã. Essas crianças estavam lanchando, né? Eu acredito que pelo menos 60 crianças nesse momento estavam com a vasilhinha de lanche na mão, né? E quando essa aeronave passou o primeiro voo do lado da escola, e nesse momento o vento estava em direção à escola e quando o agrotóxico veio todo para cima da escola. Inclusive eu estava lá no pátio da escola, no estacionamento, foi quando eu tomei o primeiro banho de veneno, né? A polícia de Goiás prendeu o piloto de um avião agrícola que despejou agrotóxico perto de uma escola rural no município de Rio Verde. 29 crianças e 8 adultos foram intoxicados. Segundo testemunhas, era hora do recreio, quando alunos e funcionários da escola foram surpreendidos por uma chuva de agrotóxico. A criança está coçando demais. Eu falei assim, então corre com ela pro chuveiro, dá um banho nessa para parar a peniqueira, né? 37 pessoas, a maioria crianças, foram socorridas em hospitais da região com dor de cabeça e vômito. Depois de medicadas, receberam alta. De acordo com a polícia, o veneno partiu de um avião agrícola que é muito usado no combate de pragas na agricultura. A aeronave estava sobrevoando uma lavoura de milho. A principal suspeita é que o piloto tenha feito alguma manobra que liberou o agrotóxico em cima da escola, que fica num assentamento rural em Rio Verde, a 200 quilômetros de Goiânia. A Polícia Civil anunciou no início da noite que o piloto foi preso em flagrante por crime ambiental e por desrespeitar as normas sobre o uso de agrotóxico. Eles não respeitaram o limite mínimo de distância dessa escola, portanto, colocaram em risco todas aquelas crianças. O dono do avião disse que o piloto não notou que o prédio era uma escola e que ele seguiu todas as normas de segurança para a pulverização de lavouras. Falar que não viu um prédio desse tamanho, com essa estrutura, com esse tanto de aluno no pátio, não tem lógica. Isso aí é uma coisa assim, né? É o maior mentiroso do mundo, porque não tem, é fora de cogitação. Um momento eu vi que quando ele olhou para o lado, sim, na cabine do avião, ele olhou para o lado e eu tenho certeza que ele me visualizou, que ele me viu. E se ele não visse nós, ele não ia ver nada aqui. Ele tinha que ter visto, não tem como ele não ver. A quadra fica a 50 metros da escola. Muitos alunos na quadra, uns 20, 30 alunos na quadra. Tinha ônibus escolar no pátio da escola, Kombi e moto. Então, eu acredito que daria para ele ver. Até que eu achei no primeiro momento que ele passou assim para chamar a atenção. Pensei, deve estar chamando a atenção, passando para chamar a atenção em cima da escola. E durante o tempo que ele estava passando, algumas crianças pequenas, na primeira vez que ele passou, saiu correndo atrás desse avião. Todo mundo estava correndo atrás, né, achando bonito. Tinha hora que nós pensávamos até ia cair, tanto que estava passando perto. Um desses voos, eu senti o calor do motor do avião. Passava muito baixo em cima da escola. A gente sentia aquele calor, aquele mormaço quente da aeronave por cima da gente. Bom, a profissão de piloto agrícola te proporciona bastante adrenalina em função de você estar voando bastante próximo ao solo, em velocidade relativamente grande. A altura recomendada para as aplicações aéreas é na faixa de 2 a 3 metros da barra do avião até o topo da cultura, ou seja, 1 a 2 metros a roda do avião ao topo da cultura. E a velocidade média de aplicação das aeronaves agrícolas é ao redor de 200 km por hora. Então é um voo extremamente baixo e veloz. Foi umas vezes que ele passou e não desligou
o lugar de jogar o veneno. Dava pra ver as gotículas de veneno, assim, caindo em cima da gente. Aí começou a derramar veneno em nós, aí nós pegou e já começou a tossir, vontade de vomitar, coçando, aí nós saímos foi pra dentro das salas de aula. Em seguida, os alunos começaram a coçar, tirar a camisa, coçar. E eu vi quando a professora Renata e outros professores falaram, olha, os meninos estão passando mal. E aí começou aquela coisa assim, a gente começou a ficar meio desesperado. Aí eles ligaram da escola pro SAMU, o SAMU veio de encontro com outro ônibus, que eles colocaram as crianças que estavam passando mal mais que os outros dentro do ônibus e foram de encontro com o SAMU. Quando as viaturas alcançou, o pessoal parou, fechou a estrada, a GO lá fechou a estrada, e lá mesmo o pessoal do SAMU, e bombeiro e ambulância da saúde mesmo que estava indo, começou a fazer atendimento a essas crianças, no meio da estrada lá. As crianças já chegou no hospital com soro, né? Por exemplo, a Luana deu vários desmaios nessa viagem, até mesmo dentro da viatura, outros já chegaram com oxigênio, situação assim de pânico mesmo. Aí foi, de repente, eu comecei a passar mal, que ele foi me sufocando, fui ficando tonta, até que eu desmaiei. Ela tomou soro, daí o médico deu alta para ela, daí ela começou a passar mal, a senhora que o médico deu alta para ela, todos os alunos foram liberados, só ela que ficou por último, daí o médico foi lá e liberou ela também, daí a hora que a gente tá saindo, ela começou a sentir fadiga de novo, daí eles pegaram e levaram ela, o médico olhou ela de novo, internou ela de novo. Aí depois nós fomos embora. No outro dia, antes do almoço, aí foi todos os alunos embora, liberaram, aí foram todos embora. Aí chegou lá, aí passou mal de novo. Aí nós nem chegou lá em casa, nem cheguei a chegar em casa, né? Aí passou mal, aí teve que vir de novo na ambulância. Aí veio sábado, aí eu posei no hospital, eu saí no domingo na hora do almoço. O médico falou assim que ia ser normal que elas viessem para casa, mas não para a fazenda, né? Ficasse assim, na cidade, na casa de uma pessoa, assim, mas não tivesse contato com a roça. Pelo menos 5 dias para ver se melhorar, porque só dela sentir o cheiro, o que fez elas passar mal de novo foi delas ter vindo e ter passado pelas roças onde tinha veneno, né? Desde o dia que aconteceu o acidente, tem muita gente passando mal, como eu, por exemplo. Sentindo falta de ar, dor de cabeça, tontura, enjoo, ficando gripado. De vez em quando você sente assim o fôlego muito cansado, né? Falta de ar. Falta de apetite. E o dono da empresa não fez nada pra ajudar a gente. Pagou uma multa, né, de 100 e tantos mil, mas nada, não fez nada, não tá ajudando em nada. A gente vai no hospital toda vez. É normal isso, né? Por causa do veneno. Não, gripe. Não é nada por causa do veneno que já tinha aconteceu, já passou, não acontece mais nada. Desde aquele dia, um monte de gente internada. Eu fiquei 7 vezes internada no hospital. Aí nós foi para Rio Verde, lá no UPA lá, mó descalço, não tratou nós direito. Uns médicos sem educação, enfermeiro, muito. Aí eles passam nós lá pra dentro lá e deixam nós esperar lá. Nós passamos mal, sentindo dor, chorando de dor. E atendia as outras pessoas e eles demoravam a atender. Pensei que eu ia morrer mesmo, porque eu fiquei, nossa, intoxicada, assim, fechou meu ar todinho, tampou tudo. E ninguém ali aparecia pra me ajudar. Senhor Jesus, misericórdia. Nós fez um exame lá do UPA lá, a doutora constatou, e ela pegou, chamou 6. Esses 6 é o que tava deu alteração. Uns deu no pulmão e no rins, outro deu só no fígado. A enfermeira soltou assim que eu, minha prima e a Ana Paula, foi as que ficou mais atingida do veneno e tava com o crânio todo infeccionado e tava com começo de bronquite. Eu fui no posto, consultei com a doutora, ela virou pra mim porque eu pedi um exame toxicológico. Que o doutor lá do UPA pediu pra mim pedir no posto, porque do UPA ele não podia dar. Aí eu vi no posto, ela falou que não tinha como fazer esse pedido, porque eles não estavam intoxicados. Falei, mas então me fala o que eu devo fazer, porque eu fui no UPA
eles mandaram que eu viesse no postinho. Agora eu chego aqui e você fala que não vai me dar. Aonde que eu vou procurar? Eu falei, desse jeito, pelo amor de Deus, então aonde que eu vou? Porque a cabeça da menina não para de doer, o estômago embrulhando, não comia. Aí ela virou e falou assim, então tá bom, eu vou te dar o pedido, escreveu assim com toda ignorância, eu vou te dar o pedido, mas tá aqui. Você leva no médico que pediu, porque eu não vou olhar. Simplesmente assim, com essas palavras. Você leva no médico que pediu, porque eu não vou olhar. O aluno chega lá passando mal e fala que não é por causa do veneno. Inclusive, foi falar até a questão psicológica, foi a questão falada que era problema psicológico dos alunos, trauma. Só que é engraçado porque, como com uma pessoa que estava aqui no dia, teve contato com o agrotóxico, apresentou mancha no pulmão, alguns apresentaram, alguns alunos, professores, funcionários, e outros apresentaram intoxicação no fígado. Como que é problema psicológico, como não está ocorrendo nada. Semanas antes, eu fiz vários exames para um pré-cirúrgico. Eu estava bem, assim, não tinha nada. Estava preparada para a minha cirurgia, em questão de saúde, né? E nesses exames, então, eu já tive alteração, né? Ureia, creatinina, já deu problema, manchas no pulmão. Inclusive, o médico virou e falou assim que nós não vamos ter a vida como nós tínhamos, a saúde como nós tínhamos antes. Vai, assim, direto, assim, tomar remédio para melhorar. E também o que aconteceu, igual que nós tomamos essa chuva de veneno, vai prejudicar nossa saúde mais a sério quando nós ficar mais de idade, que vai atingir mais. O que mais está incomodando a população é o despreparo dos profissionais de saúde, especialmente dos médicos, ao atender o caso e tentar descaracterizar ou minimizar, ou então não esclarecer, não orientar sobre o sentido de um quadro desse, que tem uma fase aguda, pode ter consequências posteriores. Foi um caso, né, dessa escola, né, que é considerado um surto de intoxicação. Um surto, talvez um dos surtos mais graves de intoxicação por agrotóxico que o Brasil tem notícia dos últimos anos, que há 92 pessoas, onde foi feita a notificação via SINAM, né, dessa comprovação. E isso é bastante sério, né, em cima de uma escola, né, uma escola onde se planta soja, tira a soja, planta o milho, né, no entorno da escola, deixando a escola ilhada nessa plantação, e uma escola em situação que a gente chama assim bastante precária, né, onde o poço artesiano fica a alguns metros da plantação. Esse poço artesiano provavelmente deve estar contaminado. A fossa, inclusive, é uma fossa, não sei se é seca ou séptica, está lá a céu aberto na frente da escola e indo na direção da contaminação do poço, né? Os alunos, né, que tiveram aquele surto no primeiro momento, está tendo outros surtos, né, outras reincidências dessa intoxicação, porque não foi feita a descontaminação, né? Os médicos não sabendo fazer o manejo disso, né, menosprezando essa coisa. Agora, eles têm que saber que esse
agrotóxico que foi utilizado lá é de uma permanência, uma persistência muito grande, né, que varia de 100 dias a 300 dias, depende do... Quer dizer, e os alunos estão tendo aula ali, já tem 60 dias sem fazer essa descontaminação. Foi relatado, esse produto pulverizado, ele é uma mistura de 2 agrotóxicos, o tiametoxam e a lambda-cialotrina. Então, o primeiro é da classe dos neonicotinoides e o segundo dos piretróides. O sol está brilhando, anuncia um novo dia. Chegou a nova estrela da Syngenta e com ela um novo tempo. Você quer, você agora pode. Você tem Engeo Pleno, o inseticida multicultura de ação diferenciada. Um produto mais eficaz para quem quer uma lavoura saudável, produzindo safras da melhor qualidade. Afinal, o sol nasceu para todos. Chegou Engeo Pleno. Você pode acreditar. No Brasil e em alguns países do mundo também tem se discutido que o processo de registro de agrotóxicos ele é falho, no sentido em que a Anvisa, que dá o parecer sobre a saúde, ela dá parecer baseado em estudos que são realizados pela indústria, que são realizados avaliando-se a exposição a uma única substância. Então, aqueles estudos que são realizados em ratos, em camundongos, em cães, eles são realizados a partir de uma única substância. E aí o que acontece é que a indústria, ela faz um produto formulado que ele leva não só aquele ingrediente ativo, aquele agrotóxico, leva uma mistura de agrotóxicos, também são adicionados adjuvantes, outras substâncias que são utilizadas aí para aumentar a eficácia agrônoma, enfim. E não se tem, então, do ponto de vista antes do registro, uma avaliação que seria mais apropriada para ver o efeito dessas misturas. Então, na verdade, o que às vezes já se identifica para um ingrediente ativo isolado, que é um risco elevado de alguns efeitos, quando essa mistura ocorre durante a formulação, isso é agravado. O que se tem de efeitos também, que é importante ressaltar que o que os pais, as crianças estão relatando, elas são corroboradas por esses estudos científicos. Então, tem estudos científicos relatando efeitos sobre os rins, o fígado, sintomas respiratórios, neurotóxicos, que são muito semelhantes ao que eles têm relatado. Tem 10 escolas na mesma situação, né, e alguns professores colocaram que talvez até pior, né, porque onde se planta quase até dentro do pátio da escola, no pátio da aluno da escola, milho, arroz, soja, cana-de-açúcar, quer dizer, é um desrespeito, né, dos grandes produtores rurais sobre a questão da coisa que é fundamental, que é o ensino, que é as crianças, inclusive as crianças, nossa, que criança que nós estamos formando. Pulverizam com aquela máquina, aí pulveriza até bem próximo da escola. Aí a gente sente o odor do agrotóxico, né? A gente às vezes sente também um pouco o ar úmido, assim, o veneno, às vezes sente também. Na primeira pulverização a gente já sente a garganta irritada. Alguns alunos que já são propensos à alergia já sentem também a garganta irritada, seca, mal-estar, reclama de coceira na pele. Então já entra pela janela das salas, aí nós temos que correr, fechar a janela, baixar as cortinas, né? Assim, alguns alunos reclamam de alguns sintomas comuns, às vezes, de um ou outro. Nós que trabalhamos com a saúde pública, nós temos observado um número grande de neoplasias notificadas, né, no estado de Goiás, assim como problemas renais também que podem estar associados ao uso do agrotóxico nos alimentos, na água também. O consumo de agrotóxico a nível nacional, né, que dá cerca de 1 bilhão de litros, né, por causa dessa produção de cerca de 80 a 90 milhões de hectares no Brasil de soja, milho, algodão, arroz, feijão, tá? Ele também tem um consumo bastante grande aqui no estado de Goiás, né? É um dos grandes produtores agropecuários, mas é também um dos grandes consumidores de agrotóxicos, né? E aqui na região, no município de Rio Verde, né, que é um dos maiores
produtores, né, de soja, de milho, cana-de-açúcar, pecuária da região do estado de Mato Grosso, também é um grande consumidor de agrotóxicos, esse veneno agrícola, né? O problema do Pontal dos Buritis, infelizmente, que ocorreu na semana passada, ele, na verdade, é fruto de um processo que vem ocorrendo pelo menos há 40 anos, que é o processo de ocupação desenfreada do Cerrado brasileiro. E essa região do centro-oeste de Rio Verde e do sudoeste goiano, ele passou por forte influência dos mecanismos e dos instrumentos utilizados para a modernização da agricultura, que a gente chama de modernização conservadora, no sentido que, de fato, conservou o latifúndio, conservou a riqueza e contribuiu com a concentração da terra na região. Portanto, esse pacote, que a gente chamamos da Revolução Verde, o pacote tecnológico da Revolução Verde, ele veio, sobretudo nas décadas de 60 e bastante incentivado na década de 70, ele fez com que essa ocupação, essa modernização trouxesse toda a cadeia de insumos e equipamentos e grandes máquinas agrícolas que daí levou essa ocupação desenfreada e desordenada do Cerrado brasileiro. Do alto se vê a destruição do Cerrado. A mata divide espaço com fazendas produtoras de alimentos. Estamos sobre a cidade de Mineiros, Goiás. Por aqui o agronegócio chegou há 40 anos. O problema é que muitos agricultores usaram técnicas erradas. Resultado, além de destruírem a mata, deixaram a terra inútil para o plantio. O Cerrado está em 12 estados. Dados oficiais apontam que 40% da segunda maior formação vegetal do país já foram destruídos. O desmatamento é maior na parte mais ao sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, onde o agronegócio está há mais tempo. Nas áreas mais afetadas, se pode ver que surgiram desertos. 7% do cerrado já viraram areia, como essa fazenda em Goiás. Houve um plantio de cana aqui na região, de canaviais na região. E esse plantio esgotou a terra e então a terra foi abandonada. Há um investimento intensivo em relação ao desenvolvimento da grande produção. Grande produção, com duas medidas que são contraditórias entre si, até certo ponto são contraditórias, mas são duas medidas que colocam em risco, inclusive, as possibilidades futuras relacionadas à questão da produção agrícola. O primeiro é a utilização intensiva de crédito para a grande produção, desviando recursos que seriam necessários para a produção familiar, para a pequena produção, e injetando na grande propriedade, onde o grande produtor ganha muito dinheiro, mas que não investe um tostão na safra seguinte. Na safra seguinte ele vai esperar que o governo dê dinheiro de novo. E não aquilo que ele ganhou e que ele poderia reinvestir. Ele não reinveste, vai gastar tudo, ou vai guardar embaixo do colchão, sei lá onde, e aí ele espera que o governo lhe dê outro recurso. Então isso é um primeiro ponto que desgasta a capacidade do país de se desenvolver de forma igualitária. O segundo ponto é uma política de utilização de agrotóxicos absolutamente estúpida. Vou chamar de estúpida, porque só um país estúpido pode incentivar a utilização massiva de agrotóxicos. Nós passamos de terceiro para primeiro grande consumidor de agrotóxicos do mundo. Só um insano
pode pensar que isso é interessante, ou seja, nós estamos comprometendo a capacidade de produção do futuro em função de um resultado imediato, né? Então, isso, eu acho que essas iniciativas, elas exatamente não pensam, não conseguem, não tem um mínimo de raciocínio possível nisso, e pior, comprometem exatamente, inviabilizam que o pequeno agricultor, que é a população que poderia continuar no campo e poderia produzir alimentos saudáveis agora e no futuro, possa continuar e persistir para o futuro. Existe uma questão muito séria. Isso é uma ponta que deve ser levada em consideração. As firmas que revendem o agrotóxico, que revendem o defensivo agrícola, o fitossanitário, que eles gostam de chamar de fitossanitários, porque o agrônomo que vende mais produto no final do ano, ele ganha uma premiação. Então ele ganha carro, ele ganha viagem, ele ganha dinheiro. E essa premiação, eu vejo isso como algo que é meio que comprar a pessoa. Porque ele acaba indicando algo que não é necessário. Ele vende um produto que não é o real. Ele vende a mais, porque ele tem que ganhar prêmio. Bem, nós da Singenta estamos aqui nesse evento em Florianópolis com todos os nossos distribuidores, as cooperativas neste caso, onde nós estamos apresentando para eles os resultados de 2011, os nossos objetivos em 2012 e também estamos fazendo um compartilhamento da nossa nova estratégia. Os resultados de 2011 foram excepcionais, a gente cresceu acima do mercado, nós ganhamos market share e o que foi muito importante, nós conseguimos fazer isso adicionando valor, ou seja, rentabilidade ao nosso negócio. Para 2012, a gente entende que o mercado continua promissor, as nossas premissas são de que ele deve continuar crescendo ao redor de 10%. E nós temos a ambição, sim, de ir além, crescer mais que 10%, portanto, a gente continua com as premissas de ganho de participação de mercado. E eu estou falando do mercado de químicos. Não é um caso isolado, né? Eu estou vindo aqui fazer essa discussão aqui porque isso já aconteceu em vários municípios lá no Mato Grosso, né? A gente tem já todo um trabalho de manejo desse acidente ou não acidente, né? Não sei nem se é um crime, às vezes é um crime você passar, provavelmente vai ser um crime, né? Está sendo julgado isso, você passar com avião pulverizando em cima da escola, né? E esses outros acidentes, que eles chamam de deriva, mas né? Que é o vento, o ar, a chuva, o solo, né? Que isso é recorrente em dezenas, centenas ou milhares de municípios do Brasil, aqui de Goiás e do Brasil, assim como lá do Mato Grosso, milhares, e essa situação tem que ter um limite, tem que ter uma discussão para que isso não continue ocorrendo isso e discutir um pouquinho se essa poluição, até onde a gente vai chegar com essa poluição. Para produzir alimento você tem que produzir, você tem que poluir, né? Para produzir alimento tem que poluir com agrotóxico, é a poluição intencional que você vai estar fazendo ali, né? Você tem que botar fertilizante químico, um monte de produto químico, né? E isso tem um impacto e tem um custo na saúde e no ambiente, né? São poucos diretores, professores que têm coragem de abordar esse assunto. Eu já disse antes, aqui em Rio Verde tem a cultura do medo. E esse medo ele é tão forte nas pessoas, o medo de falar e sofrer pressão, perseguições, porque esse mercado do agrotóxico ele envolve muito dinheiro, então isso dá esse medo. Então as pessoas sofrem, elas querem mudança, mas elas até reclamam, mas assim não conseguem se organizar para fazer algo que verdadeiramente possa mudar essa situação. O que fazer? Consciência todo mundo tem, já falei, a gente sempre trabalha com isso. Mas é tentar desenvolver um tipo de tecnologia que não vá prejudicar as pessoas, ou que menos, porque no final de contas, desde da zona rural até o mercado, nós estamos lidando com isso. Nós estamos ingerindo isso de todas as maneiras, então, diversidade de problemas de saúde que tem hoje, tudo vem em função disso.
porque a gente não estava lá, nossos filhos não estavam lá, por exemplo, querendo enriquecer ou querendo fazer farra, ou estar nas drogas, ou estar roubando. Eles estavam lá na condição de pessoas que têm responsabilidade de um futuro, para ter um futuro melhor. Eu queria realmente o que eles fazissem para nós, dasse assim, um plano de saúde para nós até o fim da vida da gente. Pra gente não sabe o que vai acontecer daqui a... Nem por tanto causa de dinheiro, porque essa indenização, se eles garantissem um benefício para nossa saúde, garantindo até o final da vida da gente, seria muito ótimo para nós. Só que nem isso aí eles não querem fazer. E o que eles têm que entender? Eu acho que não só os produtores, mas o mundo tem que entender que o meio ambiente é a continuação da nossa casa. Né? Não tem como. Se você zela pela sua casa, você tem que zelar também pelo meio ambiente. Eu entendo assim que tem que haver produção de alimento? Tem. Mas o que tem que ser mudado? A maneira de produzir esse alimento. O veneno, para mim, é uma forma rápida de atingir o objetivo de enriquecer algumas partes e empobrecer o nosso solo, a nossa vida, nosso ambiente. Hoje é inadmissível que um avião, na tentativa de jogar veneno numa lavoura, acaba destinando milhares de litros em crianças. As crianças não são pragas, crianças são seres humanos. Eu pergunto, para onde que vai parar o conteúdo daquele vasilhame vazio, né, que o governo federal, estadual e mesmo municipal faz toda uma propaganda para recolhimento da embalagem vazia. Lógico que nós temos que recolher a embalagem vazia, que é um plástico, para não ficar no ambiente ou não ser reutilizado. Mas nós, que gostamos da saúde, inclusive da saúde pública, temos que perguntar e discutir aonde que foi parar o conteúdo que estava dentro desse frasco que está vazio hoje. Ele vai parar no alimento, vai parar na água, vai parar no solo, vai parar no nosso sangue, na nossa urina, né, no nosso corpo, e isso vai trazer várias doenças agudas e crônicas.